Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo um livro. Se você caiu de balão aqui, não sabe o que está acontecendo, nós já estamos na quarta semana lendo um livro que é o Aprendendo a Silenciar a Mente. Esse livro aqui, ele foi escrito por Osho, e aqui embaixo eu vou colocar o link da nossa playlist, onde tem todo o passo a passo aí, tudo certinho, onde tem desde o primeiro vídeo, desde o primeiro exercício de meditação, caso você queira acompanhar. Você pode tanto acompanhar a leitura com o livro físico, como você pode simplesmente acompanhar aqui a nosso resumão, né? Eu vou resumindo aqui para vocês, vou trazendo os meus pontos de vista, né? Lembrando que é a minha visão, são os pontos que eu acho importante. Caso você queira ver o livro na íntegra, são nas páginas 40 a 46. São 2 capítulos por semana que nós estamos lendo aqui, e veja que os capítulos eles são bem curtinhos, então até mesmo para pessoas que são bem atarefadas ou que não têm tanto hábito da leitura, pode ser um pouco mais fácil ler esse livro justamente por ele ser mais curto, tá? E aí eu vou trazendo aqui o resumo para você e toda semana um exercício de meditação para você praticar. Bom, e quem sou eu? Sou a Jéssica Luporini, sou terapeuta desde 2017, especialista em relacionamento, sexualidade, eu ajudo as pessoas a superarem os traumas dela e a ter relacionamentos mais saudáveis, principalmente o relacionamento consigo mesmas. E agora nós vamos, nessa semana, ler esses 2 capítulos aqui, ó. Todos já nascem místicos e a mente é tagarela. Esses capítulos, eles são bem curtinhos e nós vamos começar aqui com a página 40. A meditação seria para místicos, né? Essa frase aqui é porque nesse capítulo ele está falando que muita gente impõe isso de que a meditação é para os místicos, de que a meditação é para pessoas especiais ou para pessoas que ficam em retiros e tal. Só que, na verdade, ó, é verdade, trata-se de algo para místicos, mas nós já nascemos místicos, então todos nós temos esse poder. Não é para alguém muito especial, todos nós somos muito especiais, pois cada um de nós carrega consigo um grande mistério que precisa ser compreendido. Cada um de nós possui um grande potencial que precisa ser desenvolvido. Todos nascem com um futuro, todos têm esperança. Qual o sentido, então, quando se fala em ser um místico? Um místico é alguém que está tentando desvendar os mistérios da vida, que está se movendo rumo ao desconhecido, que está explorando novos territórios, cuja vida é de exploração e de aventuras. Então, não fique pensando que a meditação é uma coisa assim que é muito fora do seu alcance. Muito pelo contrário, tá? E ainda continuando aqui na página 40, e é assim que começa a vida de toda criança, com admiração, assombro, com muitas perguntas em seu coração. Cada criança é um místico. Mais tarde, em algum momento, dentro do suposto processo de crescimento, você perde o contato com a sua possibilidade interna de ser um místico e torna-se negociante, balconista, cobrador ou padre, né? Aquilo que a gente já falou em alguma das semanas anteriores, sobre a gente se identificar com as nossas profissões e achar que a gente é aquilo, e nos rotularmos com aquilo. Mas, na verdade, nós somos algo, em essência, que vai muito além disso, tá? Você se torna outra coisa, e começa a pensar que você é essa outra coisa. E quando realmente acreditar nisso, então assim será de fato. Estou me esforçando aqui para destruir as suas noções errôneas sobre si mesmo e para liberar o misticismo que há em você. Meditação é um caminho para liberar o misticismo e serve para qualquer um, sem exceção, né? Então, não é algo que é super fora da casinha e para pessoas exclusivas, é algo que é para todos. Meditação não é um condicionamento, porque ela não é uma doutrina. Aqui ele está falando isso porque, né, a meditação significa não ter um credo. Está falando isso porque muitas vezes a gente associa a meditação
com algumas vertentes religiosas, né, como as vertentes budistas, ou as religiões mais para o hinduísmo, enfim. Existem várias religiões aí orientais que têm a prática da meditação. Mas como nós já conversamos em algum dos vídeos aí desse desafio, muitas vezes até mesmo quando a pessoa está fazendo um terço, ela está em estado de meditação, enfim. Várias religiões tem esses processos meditativos, mas cada um dá um nome para isso, né? Mas a meditação em si não é nenhuma dessas doutrinas, apesar de poder estar dentro das doutrinas. Deu para entender? Mas se você ensinar uma criança a meditar, não será uma doutrinação. Você não diz que ela precisa acreditar em nada. Está apenas convidando-a para uma experiência de não pensar. O não pensamento não é uma doutrina, é uma experiência. Bom, aqui ele fala sobre o não pensamento, mas eu não colocaria dessa forma, porque até mesmo quando a gente pensa em não pensar, a gente está pensando, né? Não quero pensar em nada, você está pensando. Eu acho que esse estado não pensamento, sei lá, pode até ser que exista, mas eu desconheço. Eu, como uma praticante aí de meditação, já atingi estados de profunda plenitude e bem-estar, mas é complexo essa questão do não pensamento. Eu colocaria muito mais sobre como ensinar a criança a lidar com os pensamentos dela, entende? E ele fala muito nesse capítulo sobre a importância de ensinar as crianças, porque quando a gente vai, geralmente, entrar em contato com a meditação, é na vida adulta, e a gente já está cheio de bagagem, e muitas vezes quando a gente vem para essa linha, né, é porque a gente já está no estado de burnout, ansiedade, tendo crises de pânico, e aí muitas vezes a meditação, ela se torna uma recomendação médica. E se você ensina para uma criança a como lidar com os próprios pensamentos, a como gerenciar, né, essa mente, você vai estar prevenindo para que ela não precise chegar a esse ponto que muitos adultos chegam. Na página 42. A meditação é uma forma de se aprofundar em si mesmo até o ponto em que não há mais pensamentos. Por isso, não é uma doutrinação. Na verdade, não está ensinando nada a você, apenas está tornando você mais alerta para a sua própria capacidade interna de ser sem pensar ou sem acreditar no seu pensamento, de ser longe da mente. E o melhor momento é quando a criança ainda não foi corrompida por tantos estímulos sensoriais, né? Então, quando você vai ter uma crise de pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade, ela tem sintomas físicos, né? Tremedeira, palpitação, sudorese, aquela sensação horrível. É uma sensação física, mas que começa por um pensamento. Começou por um pensamento catastrófico, que você acreditou que aquele pensamento era real e começou a ter reações físicas como se aquilo fosse real. Só que, na verdade, é só um pensamento que você acreditou nele. Tem pessoas que têm esse processo com ciúmes também, né? Ciúmes patológico. A pessoa cria uma fantasia de traição na cabeça dela e briga com o parceiro, com a parceira, como se aquilo tivesse acontecendo, como se fosse real, e ela acredita que é real, mas é um pensamento, não é real. E aí você ensinar isso para uma criança, né, a entender os próprios pensamentos, você está prevenindo um monte de problema no futuro. Na página 43. A mente precisa ser alimentada com informações. É por isso que, se você tentar voltar no tempo através da memória, irá parar em algum momento em torno dos 3 ou 4 anos. Antes disso, está tudo em branco. Você estava lá, com certeza, e várias coisas aconteceram, vários incidentes, mas aparentemente os registros não foram gravados na memória, por isso você não se lembra. Aqui ele está falando da memória consciente, tá? Através de exercícios, por exemplo, de hipnose, você consegue acessar até mesmo memórias intrauterinas, mas isso tudo é acessando a memória subconsciente, né? Existe técnica para isso, existe profissional para isso, né? Você aí parado sozinho tentando refletir sobre suas memórias, provavelmente consegue chegar aí com a sua mente consciente somente até os 3, 4 anos de idade, que é o mais comum. Claro, sempre vão existir exceções, né?
A partir dos 3 ou 4 anos, contudo, as coisas começam a ficar mais claras. A mente obtém os seus dados dos pais, da escola, de outras crianças, de vizinhos, de parentes, da sociedade como um todo. Há fontes em toda parte e a seu redor. E você já deve ter visto crianças pequenas quando começam a falar, repetindo várias vezes as mesmas palavras. Quanta felicidade! Um novo mecanismo começou a funcionar dentro delas, ainda na página 43. Quando elas puderem formular frases, irão fazê-lo com grande alegria também, repetindo-a várias vezes. Quando começarem a fazer perguntas, farão perguntas sobre tudo e mais um pouco. Note que elas não estão interessadas em suas respostas. Algumas vezes, né? Algumas vezes elas estão. Observe uma criança fazendo perguntas. Ela está apenas se divertindo com o fato de poder fazer perguntas. Uma nova faculdade veio à tona dentro delas. Elas estão aprendendo algo novo. É assim que a coleção começa. Depois, a criança aprenderá a ler e haverá mais palavras. E a nossa sociedade, e em nossa sociedade, o silêncio não traz recompensas. As palavras pagam. Por isso, quanto mais articulado você for, mais você irá ganhar. E aí, aqui ele está falando justamente sobre o como nós recebemos recompensas por ler, por estudar, por estar sempre aprendendo coisas, a gente vai recebendo recompensas, tanto ali no âmbito familiar, onde você vai conseguindo se comunicar com os seus familiares, mas também a longo prazo, quando você faz um curso na faculdade, enfim, quanto mais você estuda, quanto mais informações você tem dentro do seu cérebro, mais chances você tem no mercado de trabalho, por exemplo. Então, as palavras e os pensamentos, eles têm uma recompensa, muitas vezes monetária. Já o silêncio não tem esse tipo de recompensa. É uma recompensa diferente. Porque o nosso cérebro, ele não para nunca. A gente está o tempo todo pensando. E aí a gente está o tempo todo estimulando. E os momentos que seria para a gente estar ali num lazer, num relaxamento, a gente muitas vezes tem os estímulos de celulares e telas em geral. Enfim, o nosso cérebro, ele nunca para. Seria como se você pegasse uma máquina que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum descanso e sem nenhuma manutenção, muitas vezes. O que vai acontecendo a longo prazo com essa máquina? Ela vai superaquecendo, ela começa a dar problema, né, a longo prazo, e ela começa a não ter o mesmo desempenho que ela tinha antigamente. E só que isso demora, muitas vezes, para acontecer, né? E o mesmo acontece com o nosso cérebro. A gente vai hiperestimulando, e assim vai com o passar dos anos, até que chega uma hora que dá um burnout, até que chega uma hora que dá pane no sistema, né? Então, quando a gente para silenciar a mente, é como se a gente estivesse dando um descanso para essa máquina. Porque nem mesmo quando a gente dorme, a gente dá esse descanso. A gente dorme e tem os sonhos, né? Então, quando a gente para meditar, para silenciar um pouquinho a nossa mente, a gente está dando essa possibilidade de fazer essa manutenção nessa máquina, que é o nosso cérebro. A gente dá a possibilidade dele respirar, oxigenar as células, né? Mandar oxigênio para as células do seu cérebro faz com que você aumente novas sinapses neurais, com que você crie sinapses neurais. E isso previne uma série de doenças. E, inclusive, vai fazer com que você tenha depois um desempenho muito melhor nos estudos e no trabalho, porque você vai estar com a sua mente fresca, limpa, para absorver mais informações. Entende? Então, tem uma recompensa, só que muitas vezes ela não é tão nítida, né? E não é tão valorizada na nossa sociedade. Ainda na página 43. Quando elas puderem formular frases, irão fazê-lo com grande alegria também. Ah, não, isso aqui eu já li, né, gente? Desculpa, acho que voltou aqui sem querer. Na página 44. Não lhe ensina uma forma de pará-la, a fim de que você possa relaxar, pois mesmo quando você está dormindo, ela continua ativa. A mente não dorme, trabalha durante 70, 80 anos continuamente. O que estou tentando deixar claro é que, se pudermos nos educar, então há uma saída, chama-se meditação.
É possível colocar um botão na mente e desligá-la quando não é necessário. Tá, acho que aqui ele deu uma exagerada, tá, mas não é tão simples assim, mas a longo prazo pode ser que sim. Ele medita muito mais anos que eu, então, né? Mas assim, para você chegar nesse ponto, é muita prática, não vai ser em uma semana de prática, não. Nem no final desse desafio. Mas um dia a gente chega lá. Isso ajuda de duas formas. Irá lhe trazer uma paz e um silêncio que você nunca conheceu antes. E irá lhe dar um conhecimento sobre si mesmo que, devido à tagarelice da mente, nunca foi possível atingir. Ela sempre o manteve ocupado. Além disso, trará repouso à sua própria mente. E se pudermos dar descanso à mente, ela poderá fazer as coisas de forma mais eficiente e mais inteligente. Página 45. Aquilo que conhecemos como carisma é simplesmente uma mente que sabe relaxar e coletar energia. Por isso, quando ela fala, quando a pessoa, né, uma pessoa carismática fala, é poesia pura, é divino. Quando fala, não é necessário fornecer evidência ou demonstrar a lógica. Apenas a sua própria energia é suficiente para influenciar as pessoas. Se for possível, e eu afirmo que de fato é, colocar a mente em silêncio e usá-la apenas quando necessário, então ela estará presente com uma enorme força. Terá reunido tanta energia que cada palavra proferida irá diretamente para o seu coração. As pessoas pensam que as mentes dessas personalidades carismáticas são hipnóticas, mas não é verdade. O que elas têm é um poder, um frescor. Para elas é sempre primavera. E aí aqui ele está falando, né, tipo, quando você vê um guru, né, um grande meditante, um grande praticante, assim, uma pessoa que tem, né, essa prática de acalmar a mente, esse tipo de pessoa tem um carisma, né, tipo, que nem Dalai Lama. Ele é muito carismático, ele é muito fofo, né, tirando aí algumas polêmicas que saíram em relação a ele, mas se você vê a figura dele e uma série de outros praticantes, né? Não estou falando aqui de que eles são pessoas perfeitas, mas eu estou falando do carisma deles, né? Dessa alegria, desse frescor, né? Então, por quê? Porque o cérebro deles tá funcionando plenamente, ao invés de estar fritando igual o seu e o meu também. Ainda na página 45. Essa é a parte que diz respeito à mente. No que diz respeito ao ser, o silêncio abre um novo universo de eternidade, de imortalidade, de tudo aquilo que você pode pensar como sendo uma bênção, uma graça. Por isso é que insisto em dizer que a meditação é a religião essencial, a única religião. Aqui está falando assim como se devesse colocar como uma religião que une todas as religiões, entende? Mas a meditação não é especificamente uma religião. Nada, aqui está falando de uma forma mais metafórica, tá? E não literal. Nada mais é necessário. Todo o resto consiste em rituais que não são essenciais, né? Então, na visão de Osho, todo o resto é secundário. O mais importante é a gente meditar. Página 46. A meditação, no final das contas, irá torná-lo rico de forma absoluta, ao lhe dar o mundo do seu ser interior, e também rico de forma relativa, pois irá liberar os seus poderes da mente para qualquer talento que você possa ter, né? Então, qualquer coisa que você faça, que você já faz, você vai conseguir fazer muito melhor, porque a sua mente vai estar fresca, vai estar limpa, vai estar oxigenada. Dê um descanso à sua mente. Ela precisa disso. E é tão simples, basta colocar-se de forma a tornar-se um testemunha. De fora, desculpa, gente. Basta colocar-se de fora, tornar-se uma testemunha. Lentamente, aos poucos, a mente aprenderá a ficar em silêncio. Uma vez que a mente tenha aprendido que o silêncio a torna mais forte, as suas palavras não mais serão meras palavras, terão um valor, uma riqueza e uma qualidade que nunca antes tiveram. Serão diretas como uma flecha, ultrapassarão as barreiras da lógica e irão direto ao coração, porque você vai conquistar aquele magnetismo que nós falamos, né?
E aqui nós encerramos a leitura desses 2 capítulos. O que que você achou? Gostou? Como que tá a prática? Bom, nós temos aqui uma prática por semana, né, um exercício que eu estou passando por semana, e o ideal é que você faça todos os dias, para você ir acostumando o seu cérebro gradativamente a ter essa clareza, a ter essa oxigenação, né, porque quando a nossa mente está muito agitada, é desafiador simplesmente parar e respirar e se colocar como um observador, né? Então a gente está fazendo aqui os exercícios que são meditações ativas, não são meditações paradas, né? Se você percebeu, né? Provavelmente nós não ficamos totalmente parados, nós temos sempre algum tipo de movimento, né? Ou uma fala, enfim, ou um movimento de respiração mais intenso. Então, aos poucos a gente vai adestrando a nossa mente para ela dar uma acalmada, tá? Nós vamos ter aí mais um exercício, né, que eu vou colocar aqui para você praticar essa semana. E também temos a leitura dos próximos capítulos, que são da página 47 até a página 57, ó, bem curtinhos também. A mente é um fenômeno social e a psicologia dos Budas. Tá animado, animada para essa leitura? Eu espero que sim. Semana que vem tem mais um vídeo com o resumo desses capítulos. Vou colocar aqui anexado o vídeo da meditação dessa semana. Se por algum motivo você não estiver conseguindo achar, com certeza ele está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigada por estar me acompanhando aqui nessa jornada. Espero que você esteja conseguindo silenciar a sua mente. Um beijo e até os próximos vídeos.